Sejam bem-vindos à caravana antinuclear. Venha tirar suas dúvidas, venha participar da feira de pratos e cerveja. Como o movimento antinuclear nasceu, né, no mundo e no Brasil, né, especificamente. Lembrando aqui que o Brasil começa a participar, né, desse esquema de interesse, né, do governo em energia nuclear a partir da década de 1930, com uma pesquisa na USP, né, sobre minério radioativo. E, a partir desse início, né, de pesquisa, o Brasil forneceu minério, né, urânio, para o projeto Manhattan, né, que foi o projeto dos Estados Unidos para, né, criar as bombas atômicas e toda a conjuntura também de se desenvolver energia nuclear a partir de usinas, né, usinas nucleares, termonucleares. E em 1945, né, a gente tem o primeiro teste atômico, que foi no deserto de Novo México, e logo depois a gente teve o teste atômico mais cruel da humanidade, que foi, né, a tragédia de Hiroshima e Nagasaki. A partir desse susto, né, imenso, né, da humanidade em relação a esse poder destruidor absurdo que é a bomba atômica, movimentos nacionais e globais, né, começaram a se organizar para não haver uma guerra atômica, né, para não haver uma destruição do planeta, né? Era um contexto de Guerra Fria, um contexto muito delicado. E o movimento antinuclear surgiu após, né, essa tragédia, né, de Hiroshima e Nagasaki. Né, ainda lá na década de 80, quando começam as primeiras manifestações locais contra a usina nuclear, onde elas estão instaladas, né? E é muito interessante, porque você começa a pensar o tempo, né? O tempo hoje, quando a Ana Maria Clara fala 30 anos, né, que a gente está envolvido nisso e quanto envolvimento, né? E aí, quando eu começo a minha fala, eu pensei, né, se por um lado o projeto nuclear ele é tido como desenvolvimento, e aí a gente pegando a etimologia da palavra desenvolvimento, né, de desenvolvimento, né, é quando você não envolve. E os movimentos antinucleares, ele é uma forma de envolvimento, né? Então, o quanto que se envolveu de pessoas ao longo desses anos contra a luta antinuclear. Eu, como professora
eu via o quanto é difícil dialogar sobre a questão nuclear, tanto com a parte da coordenação pedagógica da escola, e também com a Secretaria de Educação, porque sempre a eletronuclear estava envolvida, né, com os projetos da Secretaria de Educação. Então, eu tinha a única forma de falar sobre essa questão com os alunos era a minha presença em sala de aula, né? Algumas vezes, né, aconteceu também, quando houve o acidente de Fukushima, nós fomos para a rua com uma escola, né, o Cleusa Jordão, com o segundo segmento, com várias turmas, protestando, né, falando sobre a questão do repúdio, né, no caso, foi um acidente, né, natural, porque foi, né, a ocorrência de um terremoto seguido de uma tsunami, porém, né, as usinas nucleares, elas não resistiram a essa, né, a esse fenômeno, né, e, enfim, né, nada está preparado para isso, né, então a gente é vulnerável, né, aos fenômenos naturais e também às falhas humanas. Então, nessa questão dos acidentes, algo que nós devemos salientar é que o perigo da energia nuclear, ele deve ser estendido além das usinas, né? Por quê? Porque a gente deve criticar e combater todo o ciclo nuclear, como um todo, desde a mineração, passando pelo transporte, o enriquecimento, o uso propriamente dito das usinas, né, a produção de eletricidade, até essa questão insolúvel também, né, de aonde colocar os dejetos radioativos, o chamado popularmente lixo, e também a questão do próprio descomissionamento, depois da vida útil, o que fazer com esse trombolho, né? Então, a gente deve também não pensar que o perigo só está lá na usina, não, ele está no ciclo como um todo, tá? Outra coisa, então, voltando aos itens que eu acho que nós devemos saber também, né? Ou seja, é a questão da tragédia de Fukushima. Essa tragédia, ela levou o mundo a refletir exatamente sobre será que vale a pena correr o risco que uma usina nuclear traz na sua essência em relação ao benefício de produção de energia elétrica? O mundo pensou sobre essa questão, porque em Fukushima se verificou lá que nós não sabemos, nós não somos Deus, nós não controlamos a natureza. E lá foi uma sequência de eventos naturais que ocasionou aquela tragédia num país considerado tecnologicamente um dos mais desenvolvido do mundo. De repente aconteceu Fukushima. E uns amigos meus, que já tinham batalhado aqui no Brasil nos anos 80 contra as usinas na região de Jureia, do estado de São Paulo, e uma batalha que eles conseguiram ganhar, quer dizer, pelo menos não foi por causa deles, mas seguramente a ação deles teve influência na decisão do governo de abandonar a Jureia. Era o regime militar já, né? De abandonar a Jureia e passar para Angra e concentrar em Angra. Mas eles disseram, olha, não dá para a gente continuar vivendo no Brasil tranquilamente, depois de Fukushima, quando nós temos duas capitais, 250 quilômetros de cada uma de duas usinas. E um acidente com uma usina nuclear, uma coisa é o acidente de radioatividade que escapa, etc. Outra coisa mil tipos de acidentes que podem acontecer, mas o pior é o tipo de acidente tipo Fukushima, que é o mesmo do tipo de Chernobyl, e é o mesmo que houve um pouco antes nos Estados Unidos, em 79, entre Myers Island, que é um acidente que é chamado acidente severo, e que nele o que acontece, diferente dos outros, é que o reator, que é o coração da usina, de funcionamento da usina, ele derrete, porque se perde o controle sobre a temperatura que está da água e de todo o ambiente ali. Então, passou acima de um certo limite, ele derrete. E ao derreter, ele inclusive ele vira um magma de derretimento, começa a afundar no solo. Se ele chega a um certo ponto, passa certo, tem mil problemas e possibilidade de explosão. Tem que segurar aquilo tudo mais, mas principalmente
ele se produzem fenômenos químicos, físicos dentro daquela confusão derretida lá e dá explosão. Explosão de hidrogênio que se acumula não sei onde, etc. E a explosão de hidrogênio aí então é um desastre total, porque ela espalha a radioatividade a grandes distâncias, não em distâncias próximas locais, pelo ar, nuvens radioativas saem. E no caso de Chernobyl, por exemplo, a nuvem radioativa que saiu de Chernobyl cobriu a Europa inteirinha. Então, os amigos disseram, gente, não dá para ficar quieto aqui, porque de repente vai que dá uma dessas aí, em Angrão, Angra 2, explode. O que vai acontecer com São Paulo e Rio? A experiência desses dois lugares é que não dá nem para calcular até onde vai. O quanto esses desastres, né, eles acabam também acometendo a vida das pessoas por longo tempo, né? Enfim, os desastres, às vezes, por exemplo, eu fico pensando na questão de Chernobyl, Fukushima, como questões que são passadas, mas que vão se perpalando na vida das pessoas, né, ao longo desses anos, né? Sobre esse desastre de Kristine, né? Eu acho que é isso, a pronúncia, né? Que é um nome russo, e os nomes russos sempre são difíceis, as pronúncias, mas é o primeiro acidente radioativo que nós temos notícia, né? Ele acontece em 1957, ele está no padrão do nível 6. O porquê do padrão do nível 6, né? Fukushima e Chernobyl, eles estão no outro patamar de nível, né? Então, por isso que ele é considerado o terceiro maior. Em 1957, nós não devemos esquecer que nós estávamos vivendo o período da Guerra Fria. E as coisas que aconteciam na antiga União Soviética, elas eram omitidas, né? Elas eram omitidas. Inclusive, foi um período aí bem de transição, quando aconteceu a mudança do Stalin para o Khrushchev, dentro da União Soviética. E esse acidente ele vai estar acontecendo em 1957, mais precisamente aí no mês de setembro, e tinha uma grande produção nuclear que havia sido começada já em 1946. O que vai estar acontecendo com toda essa situação? Em 1957, nós vamos ter esse acidente radioativo, aonde vai ser dispersado no ar cerca de 70 a 80 toneladas de lixo radioativo, partículas radioativas no ar. E um dado que me chamou muita atenção também fazer a pesquisa, essas partículas, elas chegaram a cerca de 300 a 500 quilômetros de distância do acidente radioativo. E da mesma maneira que aconteceu em outros locais que o governo omitia, não informava a população, o governo começou a evacuar todas as regiões uma semana depois, né? Uma semana depois, alguns lugares foram evacuados, mas houve uma grande quantidade de contaminação. Apesar de eu ser de Belarus, né, eu nasci na União Soviética ainda, e mesmo assim, por exemplo, esse acidente de Kristine, para mim, não era uma coisa assim de senso comum. Eu pesquisei agora, esse que aconteceu em 1957, que tem consequências graves até hoje, mas eu vou falar hoje mais sobre a tragédia de Chernobyl, ou Chernobyl, como é conhecido também aqui. Eu sou de Belarus, e Belarus é um país que até hoje está sofrendo as consequências da tragédia de Chernobyl, embora não foi em Belarus que essa usina estava localizada, né? Ela está localizada na Ucrânia, inclusive ainda está funcionando. A usina nuclear de Chernobyl não foi desligada de vez, uma parte dela continua em funcionamento para manter assim, para algumas necessidades mais, assim, internas da usina. Eu não sei bem explicar isso, para mim, assim, foi choque quando eu soube, mas porque a gente meio que lembra que, acabou, né, mas não acabou totalmente, ela existe e funciona. É um risco invisível e, inclusive, é algo que nós podemos comparar, em parte, com a pandemia atual, né, que também é uma coisa invisível, não tem como ver quando que a gente vai ser contaminado ou não vai ser. E radiação também, ninguém sabe, assim, quando tem alguma radiação por perto. E isso
trouxe vários problemas no início, quando teve a explosão, e assim, porque as pessoas não tinham noção de quão perigoso era, não tinha nenhuma campanha de conscientização da população, muito pelo contrário, o governo soviético, na época, tentou esconder a tragédia. Supõe-se que a tragédia aconteceu por alguma negligência, um fator humano, ou algum problema. Na verdade, também a investigação apropriada não foi feita. E cientistas que tentaram investigar as causas foram reprimidos, e cientistas que tentaram investigar como isso influenciou na saúde da população também foram reprimidos, receberam anos de prisão, isso já na Belarus contemporânea, inclusive depois da União Soviética. Para vocês terem uma ideia, um dado que foi bem interessante ao fazer essa pesquisa, breve inclusive, o sarcófago lá onde estava o reator deles, o teto, ele pesava 160 toneladas de concreto. E essas 160 toneladas de concreto, ela foi para o ar, né, com essa explosão. Então, a gente fica se imaginando, né? O Chico sempre bateu nessa tecla, né? Nós temos o problema de Angra. Angra está no meio das duas principais cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Imagina se tiver um acidente desse Angra dos Reis, a tragédia que vai ser uma barbaridade, né? No Brasil, os casos mais emblemáticos que traduzem o risco à saúde quando você está exposto à energia nuclear, realmente foi o acidente de Goiânia e o caso da Nuclemon. No Brasil, nós temos assim vários. Nós temos a Angra, né, que são usinas de refinamento de urânio, mas nós temos também alguns locais onde é feita a extração de material, como Caetité, e projetos para se criar outras usinas, o que não tem nenhum sentido no Brasil. Então, existem várias questões relacionadas com isso, que a gente deve parar e pensar. A questão da segurança, sempre eu lembro que Angra não tem a menor condição de se ocorrer um acidente, como vai ser feito as medidas de segurança, o escoamento de tudo, das pessoas, enfim, não existe um plano para isso, e também a própria condição geográfica de Angra é muito ruim para essa questão em relação à questão de segurança. Sim, uma sequência de violações de direitos à humanidade, à vida, à dignidade das pessoas, né, que já foram atingidas e afetadas por um desastre desse tipo. Não tem nem o que dizer, né? Porque, objetivamente, no Brasil, se há um assunto que as pessoas não têm consciência da gravidade, é o assunto nuclear. Existe uma desinformação geral. Não é só devido à nossa desinformação, por não termos lido, sabido, etc., mas principalmente porque é uma política de mentira. É uma política de desinformação a respeito disso. E isso é conduzido pelos interessados nas usinas nucleares, porque que são, de um lado, quem ganha dinheiro com isso, que são empresários, empresas, isso está dentro do lobby internacional, grandes empresas mundiais. Agora, de trás disso também tem um outro, que é o piorzinho de todos, que são os militares. Porque, objetivamente, as usinas nucleares são o caminho mais rápido e mais fácil para se chegar na bomba. E, inclusive, por causa disso, a Agência Internacional de Energia Atômica ela fiscaliza estritamente os países que têm usinas. O caso do Irã é um caso típico. Eles seguraram todo o programa iraniano de usina porque se desconfiou que eles estavam fazendo, além das usinas, outras coisinhas, como, por exemplo, preparar uma bomba atômica iraniana. Então, aqui no Brasil, esse sonhozinho alimentou os nossos militares desde que a primeira bomba explodiu. E andaram fazendo uma porção de maluquices por aí,
para ver se trazia a possibilidade de fazer bom para cá. Além disso, tem a questão do lixo também, do lixo nuclear, que continua em pauta, porque as pessoas não sabem o que fazer com isso. Até um dia desses eu estava lembrando que a Badia de Goiás foi feito um lixo especial para poder receber todo aquele material do acidente do Césio, e demorou bastante tempo até aquilo estar em condições adequadas, sem que contaminasse o ambiente. E eu fico imaginando que as pessoas deviam parar e pensar o que aconteceu em Goiânia e refletir bem como vai ser disposto, o que vai ser feito com esse lixo nuclear que agora está sendo discutido. Por que nós chamamos de início sem fim? Porque é diferente dos outros minerais, o urânio, a partir do momento que ele sai da Terra, ele praticamente não tem fim, né, a vida dele. Um exemplo é o alumínio, né? Usamos o alumínio, descartamos, reciclamos. Com o urânio isso não acontece, né? O urânio, ele fica aí, depois dele ser enriquecido, dele ser utilizado para geração de energia nuclear e outros fins, eles geram um lixo altamente radioativo e tóxico que não tem solução, né? O mundo todo batalha, pesquisa, mas até hoje ninguém encontrou uma solução, tanto para o armazenamento, né, desse lixo radioativo, quanto para a reciclagem. Então, ele é altamente tóxico, ele causa doenças, mutações genéticas, polui o ar, polui o solo, a água, e sem, às vezes, até que a gente perceba, porque ele é inodoro, né, ele é invisível, então, às vezes a gente está num ambiente contaminado e não sabe, né, porque não consegue ver, não consegue tocar, não consegue sentir. Bom, eu vou falar um pouquinho da questão da mineração aqui em Caetité, que é no sudoeste da Bahia, né, que a gente começou a ouvir falar que tinha essa província nuclear lá no final dos anos 80, início dos anos 90, né, quando a gente soube do interesse do governo da época dessa exploração lá em Caetité, já que a mineração de Caldas, né, já tinha sido paralisada, né, que também funcionou durante um tempo, né, na década de 70 para 80, e aí o governo resolveu fazer exploração. E a gente batalhou nos anos 90, praticamente, né, nesses anos todos, para que o Brasil não viesse a ter novamente uma mina de urânio, porque a gente sempre se colocou contra a exploração e o programa nuclear brasileiro com as usinas nucleares, já que tinha aí em Angra, né, Angra 1, Angra 2 já operando, né, mas o Brasil não precisava desse tipo de fonte energética. Aí a exploração acabou acontecendo, né? No ano 2000 começou a exploração. Mas nos anos 90, como eu falei, a gente teve uma resistência muito grande, com várias manifestações lá em Caetité, aqui em Salvador. A gente teve a oportunidade, inclusive, convidado para uma audiência mundial sobre urânio, que aconteceu na Áustria, em 1992, onde a gente foi fazer um relato lá para o conjunto de países que estávamos reunindo nessa audiência, né, contando todos os problemas que existiam no mundo afora, né, na Austrália, na Rússia, na África do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa também, com a exploração do urânio. E a gente voltou mais preocupado ainda com os vários problemas dessas explorações. E a gente, então, voltou com uma campanha que a gente chamou Lugar de Urânio é Debaixo da Terra.
No caso da usina nuclear, é utilizado o urânio, né? E o urânio, ele não é queimado para produzir o vapor. O urânio, ele precisa passar por um processo que encontra sua origem na mineração do urânio. A maior parte do urânio, ele tem 99,3% é o urânio que é chamado de urânio com peso atômico 238. O que é importante para a produção de energia a partir do urânio é este urânio aqui, o 235, que ele é encontrado na natureza, na mina, né, com um valor muito baixo. Então, ele precisa ser enriquecido para atingir 3% e, com isso, ser o combustível para ser utilizado na energia nuclear. O pessoal da área nuclear está dizendo que as usinas nucleares seriam uma alternativa para eliminar ou minimizar a emissão de gases do efeito estufa, o que é uma mentira isso, né? Não é uma verdade, porque dentro do processo de produção nuclear existe várias emissões de gases de efeito estufa, como CO2, né? Em todo esse processo de exploração, transporte, beneficiamento e na própria usina também. Então, não é a alternativa mais desejável por uma transição energética mais sustentável, com mais justiça social e ambiental. Primeiro dizer que Caetité ele está localizado aqui na região sudoeste da Bahia, distante cerca de 700 quilômetros, né, aproximadamente da capital, né, de Salvador. E nós estamos aqui numa região de transição, né, entre a Caatinga e também parte do Gerais, né, que é um biotipo do Cerrado brasileiro, né. A unidade de produção do urânio, ela está localizada aproximadamente 40 quilômetros aqui da sede do município, a 10 quilômetros do distrito de Maniaçu, e a região em que ela está é uma região semiárida. Então, a mina, né, as principais anomalias de urânio, elas estão localizadas exatamente na região semiárida do município de Caetité. É uma região, como a gente já conhece como característica, né, uma região de pouca água, né, e que geralmente tem seus usos conflitivos, né, durante boa parte do ano. Em termos de localização ainda da mina, aqui o município de Caetité ele está dividido entre duas bacias, né, duas grandes bacias principais, que é a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio de Contas. A mina de urânio está localizada exatamente na região que compreende a bacia do Rio de Contas. As águas que saem daquelas bandas, elas vão desaguar exatamente no litoral sul da Bahia, passando ali pelos municípios de Ilhéus, né, e desaguando finalmente onde o Rio de Contas deságua, que é no município de Itacaré. Então, assim, se a gente fosse proporcionar um desastre aqui, de vazamentos ou de qualquer outros crimes que são cometidos pela indústria nuclear brasileira, além dessa região, dessa região aqui, a região sul da Bahia, ela seria uma região fortemente afetada, impactada por isso, né? O programa nuclear brasileiro, ele é imposto, né? Ele é imposto para a sociedade e pronto. Então, vamos explorar urânio em Caldas, vamos explorar em Caetité, né? Vamos construir uma usina em Angra dos Reis ou em Pernambuco, né? E, infelizmente, assim é o programa nuclear brasileiro, né? Totalmente antidemocrático e imposto, sem pensar nos riscos e nas consequências, né? E qual é o resultado um pouco disso, né? Hoje nós vivemos aqui em Caetité como um dos municípios do estado da Bahia com os maiores índices de câncer.
e câncer, e quando muitas vezes a medicina não detecta os casos de câncer, eles alegam que é por causas desconhecidas, né? Mas que tem uma associação muito forte com algum tipo de doença degenerativa, né? E que pode ter como nexo causal exatamente a atividade nuclear, né? Ou a presença do urânio nesses territórios, né? Ou no ambiente ali em que as famílias elas convivem. Futuro duvidoso. Aqui voltou a crescer, mas com jeito diferente, com alegria sem graça, não igual antigamente. O povo, origem daqui, sei que vive preocupado com a geringonça branca que está ali do outro lado. A força veio de cima, mas não fomos consultados. Foi a ditadura brava que dominou o passado. Para nós trouxe um problema, é o tal escoamento. Se um dia tocar a sirene, isso aqui vira um tormento. Vai ser um Deus nos acuda, haverá grande lamento. Não tenho medo do escuro, com ele aprendi a andar. Só tenho medo de um dia essa tal bomba estourar. Negócio é arrumar as malas e ficar de prontidão. E por isso que eu digo, viver aqui já foi bom. Não sou contra o progresso, em parte até dou razão. Para lugares desprezados, traz mesmo evolução. Só que deveria ter mais segurança para a gente, não futuro duvidoso, pois é o que temos pela frente. Trabalho aqui na ANB, trabalho aqui na ANB desde 81, quando começou o auge do urânio aqui em Caldas. Era aqui chamado, aqui a mina está no município de Caldas, mas está no Planalto de Poços de Caldas, certo? Aqui, e começou no auge de 81, o ex-presidente João Batista Figueiredo até inaugurou essa mina aqui, ele esteve aqui, teve maior festa, e essa mina produziu urânio de 81 a 96, a mineração. Como o Renato aqui produzia concentrado de urânio, como o Renato também já falou, já disse isso aí, essa mina começou com mais ou menos 900 funcionários. Depois foi tendo demissão, foi caindo. E aqui fechou em 96. E fechou que o urânio, quando está lá na Terra, está lá sossegadinho, está quieto. Depois que o homem começa a mexer, sobra um passivo muito grande. O que sobrou aqui? Aqui sobrou uma mina, sobrou água contaminada, sobrou muitas coisas assim que pode prejudicar o trabalhador, pode prejudicar o ser humano. A questão do urânio, a questão da radiação, né? Eu também sou funcionário da ANB, faço parte, diretor do sindicato também junto com o Zé Nivaldo. Realmente isso que o Zé Nivaldo colocou, é isso. O que falta para a ANB, para não quebrar desde aquela época antiga, é isso, é transparência para a comunidade. Se não tem transparência, não é confiável, certo? E nós, enquanto representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, é isto. A gente quer defender o trabalho, a gente quer defender o nosso emprego para gerar economia, mas a gente quer transparência, a gente quer defender o trabalhador. Essa questão do pessoal querer trazer resíduos para cá, aí colocar terceirizado para mexer com isso, a gente não concorda. Desenvolvimento nós queremos ou nós queremos envolvimento com o lugar que nós vivemos? A gente foi colonizado pela ideia do desenvolvimento. Será que não está na hora da gente pensar em envolvimento com o mundo que nós compartilhamos? Né? Então, é urgente pensar. É urgente pensar em que sociedade que queremos realmente, né? Eu acho que a gente não é contra o emprego, né? Porque o desenvolvimento traz emprego, traz qualidade de vida, traz ampliação disso, daquilo. A gente não é contra, né? A gente é contra esse desenvolvimento que está colocando as nossas vidas em risco. O projeto nuclear brasileiro, né, ele vem, né, desde do início do século XX,
e começa numa exploração um pouco superficial do urânio, né, do Brasil, começa a mapear onde está o urânio no Brasil, mas o tema que a gente chega aqui de Angra é só na década de 60, né, que começa esse programa nuclear brasileiro em Angra, chega na década de 60, mas antes disso já tinham ações, né, do programa nuclear brasileiro em outras regiões do Brasil. A Eletronuclear, ela fazia um levantamento, né, antes da implantação da usina, ela fez um levantamento nas regiões, né, perguntando por que, se as pessoas desejariam ter luz nas casas, né. Lógico, se a pessoa via que a luz de lampião, né, a querosene dela, queria ter luz, né, nas suas casas. E então eles falavam que havia uma usina, né, e aonde essa usina ia gerar luz, e essa luz tinha o projeto das pessoas que moravam na redondeza da usina ter luz de graça nas suas casas, né? Então, essa luz de graça nunca veio, nunca teve um projeto dessas áreas ter pelo menos uma luz, uma conta mais acessível, né? Devido a nossas condições, e a gente acaba pagando uma luz muito mais cara, né? E então, eu digo que, por isso que eu falo, né, foi uma propaganda enganosa, né? A gente está na resistência, né? Eu vou falar um pouco, não somente da vida dos povos indígenas, mas como geral do município de Angra, né? Que a gente sempre vimos, né, na resistência, na luta, né, para garantir o nosso direito de acesso de informação adequado para a população angrense, né, que principalmente nós indígenas também, que buscamos ter algumas informações do eletronuclear, né, daqui do nosso vizinho, que é Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Né? Então, todo o licenciamento que não foi, né, não foi assim, que não contou da realidade, como é que seria o processo de construção, né? Não teve o plano, a gente nunca discutimos, né, na verdade, com representante do eletronuclear para nós, né, contar qual é a possibilidade de nós, né, como indígenas, né, de informação mesmo, né, como que teria a adequação para os povos indígenas, né? A construção da eletronuclear também ela veio com o intuito de muito emprego para essa região. Só que não teve assim uma preparação para empregar essas pessoas. Eles já sabiam que eles iam querer esses empregos, ia dar esses empregos, que é aqueles empregos para os menos favorecidos, né? Que era, não vou dizer que eu sou preconceituosa com isso, né? Não. Mas é assim, então as pessoas que moravam aqui, eles não tinham direito nem como conseguir um emprego melhor na usina. Então, era mesmo só peão mesmo, né? Nós não temos nem plano, né? A gente nem sabe como é o plano de trabalho, de licenciamento dentro da eletronuclear, né? Sobre a questão do direito, até nós mesmos, se a gente tem algumas, né, de direito de ter alguns processos, né, de uns projetos de educação dentro da aldeia, como é que a informação chega, né? Então, todo esse processo nunca chegou. O segredo que há em torno dessas usinas no mundo inteiro, né, indica que há interesses conflitantes entre a população e os colaboradores do lobby nuclear. Né? E não houve, assim, uma pesquisa antes, né?
simplesmente vieram, derrubaram, porque eu não sei qual é a medida do picadão da torre, mas era uma medida larga, ele é muito largo. Então, muitas pessoas perderam seus terrenos ali. Claro que foi indenizado, essas coisas assim, mas perderam, né? E até hoje a gente corre o risco com essa alta tensão, porque quando o tempo está ruim e chove, é uma barulheira daí já é do barulho do som, né, da alta tensão. Angra 1 foi inaugurada em 1981, depois de uma série de adiamentos, tendo custado cerca de 2 bilhões de dólares, sem contar com gastos com a reparação e a manutenção que foram necessárias para colocá-la em funcionamento. Sua construção levou 9 anos, segundo Tânia Malheiros, com menos de 10 anos da comercialização comercial iniciada em 1995, quer dizer, nesses 10 anos, de 85 a 95, ela foi desligada 25 vezes por problemas operacionais. Então, o empreendimento nuclear oferece riscos altíssimos. Na usina, houve dos técnicos que vivemos no mundo estocástico, quer dizer, onde tudo é percentagem, né? E por isso devemos lidar com os riscos consultando os cálculos sobre a possibilidade de que aconteça um acidente. Se o risco for muito baixo, a gente tem que fazer. Se o risco for alto, a gente tem que evitar. Só que os riscos sempre ganham um número, sem que isso seja necessariamente considerado alto pelos empreendedores, porque eles fazem um cálculo de vantagens e desvantagens, o que eles devem assegurar para que esses riscos valham a pena de serem passados, né? Dizendo que Angra é um paraíso nuclear, né, que a gente fala paraíso porque, né, é uma cidade amplamente turística, né, recebe turistas o ano todo, praticamente, do mundo inteiro. Eu sou turismóloga, né, formada pela UF, tenho mestrado também em turismo pela UF, pesquisando desde o início nessa não relação do turismo com o plano de emergência nuclear, né, dessa não comunicação, não integração, né, da sociedade civil com questões básicas de segurança, né, que os angrenses ali deveriam ter decorado há muito tempo, né, o que se deve fazer, o que não se deve fazer em caso de emergência nuclear, porque, como diz o seu livro também, né, e livros da Tânia Malheiros e tantas outras pesquisas, existem pequenos acidentes, existem riscos ali latentes, recorrentes, né, os trabalhadores se contaminam e a gente tem o risco de um grave acidente acontecer. E esse plano de emergência, ele é para isso, né? Ele tem que acontecer, ele tem que ser real. E os meus estudos, as minhas pesquisas sempre foram também nesse tom de denúncia, né? De que esse plano de emergência ele não existe, ele é para inglês ver, é um teatro muito mal contado, que todo mundo, né, de Angra sabe que se acontecer uma coisa séria lá, não vai ter estrutura para proteger todo mundo. No início da pandemia da Covid-19, as imagens da cidade do Planalto de Poços de Caldas fechando as entradas, com barricadas, seguranças, me chamou muita atenção, porque nós fechamos as entradas da cidade para lutar contra um inimigo invisível, né? Nós ficamos com medo do nosso próximo, né, dos nossos vizinhos, das cidades vizinhas, dos estados vizinhos. Foi um negócio assustador. E isso me fez lembrar de um outro inimigo invisível, além do Covid, que é a radiação, né? A radiação ionizante, que ela é invisível, a gente não vê, a gente não sente, né? A gente não sente o cheiro dela, a gente não pode tocar. E
me fez lembrar do preconceito, né? Porque que é um dos motivos que fez com que eu entrasse na causa antinuclear. Quando eu conheci o Oderson em Olinda, né, sei lá, na primeira oficina antinuclear de Olinda, uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei muito impressionada, né, com a história do Oderson, dos familiares dele, né, dos amigos, por tudo que aconteceu em Goiânia. Quer dizer, além de todo o processo muito dolorido de mortes, de perder todas as lembranças, de perder a residência deles, eles tiveram que passar a enfrentar um outro inimigo invisível, que era o preconceito, né? O Oderson me contou do preconceito que ele sofreu até mesmo de médicos, né? As dificuldades para voltar a trabalhar, o medo que as pessoas tinham de chegar perto dele, né, das pessoas que tiveram contato com o Césio, né? E desse mesmo preconceito, os ex-funcionários da Nuclemon também foram vítimas, são vítimas. Retornando, né, voltando no tempo, há 34 anos, o sofrimento que foi não só para minha família, mas para toda a população de Goiânia, quiçá de Goiás, porque o estado todo ficou discriminado, os produtos goianos não tinham saída, onde eles chegavam eram desprezados, porque o povo tinha medo de consumir produto aqui do estado. Goiânia foi preciso fazer o então governador fez um movimento muito grande, juntamente com o prefeito, e cada caminhão que saía de Goiás, saía de Goiânia, passasse por Goiânia, porque aqui é uma rota de norte ao sul do país, através do BR-153, eles colocavam uma faixa "Eu amo Goiânia" na carroceria dos caminhões. E isso ajudou a levar um pouco mais dos problemas, né, a levar um pouco mais da necessidade de respeito ao ser humano e aos produtos do Estado. Estava acontecendo uma feira no Rio de Janeiro e produtos de Goiás foram depredados aí no Rio de Janeiro, coisa que as pessoas não sabiam, né, estava fazendo na realidade. E o acidente, ele aconteceu, Joelma, na verdade, foi em 1985. 87 ele foi descoberto. O acidente aconteceu quando demoliram a clínica de quimioterapia que existia ali nas esquinas da Avenida Paranaíba com a Avenida Tocantins. Então, ao demolir aquela clínica e deixar aparelhos jogados, né, para céu aberto, porque não tinha portas e nem janelas na sala que ficou guardando aquele aparelho, foi aí que aconteceu o acidente. Ou seja, a partir de 1985, as pessoas que adentravam aquela sala para fazer as necessidades fisiológicas, já que ali era lugar de passagem de pedestres para cima e para baixo, evidentemente que um ou outro usava aquele espaço. E o aparelho que os dois rapazes pegaram, parte dele, e venderam para o meu irmão, Tevair, dono do Ferro Velho, ele já estava praticamente desmontado. Eles não usaram nenhuma chave para tirar um cilindro de 120 quilos, mais ou menos 60 centímetros de comprimento, e pesou 120 quilos. Essa parte já estava solta, do suporte, que pesou mais 400 quilos. Ou seja, alguém já havia praticamente demolido aquilo. Agora, o lacre da cápsula de césio, ele não estava rompido. Talvez não tenha acontecido maiores causas, maiores problemas, porque o lacre só foi aberto na Rua 57, no dia 13 de setembro de 1987. E então vocês vejam, né, que nível que chega, né, até hoje, né, e eu estava contabilizando cerca de 35 trabalhadores que já faleceram, a maior parte com diagnóstico de câncer, né, ou silicose, que evoluiu para câncer de pulmão também, né, porque o processo produtivo da Nuclemon, que envolvia o processamento da areia monazítica, né? Daí o nome Nuclemon, mon de monazita,
e esse processo produtivo, né, iniciava com a matéria-prima que vinha, as areias do Espírito Santo, né, do litoral sudeste ali, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e esse processo envolvia separação, envolvia tratamento químico, né, até resultar em torta 1, torta 2, com material radioativo, né, em que eles eram expostos. Então, expostos à poeira, expostos a calor, expostos a esforço ergonômico, porque não havia maquinário para transporte, né, dos produtos. E, como disse o seu Venâncio, né, eles foram convidados a trabalhar, atraídos até mesmo com concessão de botijão de gás, leite para as crianças, né, sem explicarem os riscos que eles estariam submetidos, né. Agradecer e ter a felicidade de ter conhecido o Oderson, o relato dele, o compromisso da Sônia, que são os compromissos que eu acho que todos nós que estamos aqui hoje temos. Convivências completamente diferentes uns dos outros, a nossa dor, a nossa preocupação não passa nem perto do que é a dor, preocupação e compromisso do Oderson, que perdeu familiares, que esteve envolvido diretamente na questão do Césio, lá em 87. Sobre a importância, né, da comunicação, do jornalismo, para a democracia, para o conhecimento da sociedade, né, como que a gente pode usar o jornalismo para informar a população da melhor forma possível? Quais as consequências aí de uma matéria bem escrita e de uma matéria que não teve o zelo e a pesquisa necessária, né? Nós não sabemos, porque nós não temos o jornalismo completamente na nossa mão. Nós não temos os meios de comunicação nas nossas mãos. E, da forma que ele está implantado, em alguns momentos ele é irresponsável. Ele é irresponsável, e aí eu acho que o Oderson, que esteve envolvido diretamente nesses 34 anos na questão lá de Goiânia, ele pode até confirmar, ou eventualmente ter uma outra visão, mas a imprensa tratou aquele evento completamente despirocado no começo, porque ninguém sabia o que fazer com a informação, ninguém sabia como tratar a informação, e 34 anos depois a gente ainda vê gente tratando essa informação de forma a discriminar a Goiânia, de forma a discriminar as pessoas que estiveram envolvidas com aquele episódio. O Oderson fez uma pergunta que ele não sabia se o mais grave era ser discriminado enquanto negro ou enquanto uma pessoa envolvida na questão do Césio. Oderson, eu penso o seguinte: esse tipo de discriminação não existe, imagino eu, do ponto de vista maior ou menor. Evidentemente que não é o meu local de fala, porque não sou negro, mas eu fico imaginando que é tão sofrido na questão do negro quanto na questão daquele que tem o dedo apontado para ele como alguém que é uma fonte de radiação. É dificílimo tratar com essa questão. O que nós precisávamos ter é uma outra sociedade, mas para isso nós temos que começar tudo de novo. Porque até então me parece que nós não temos perspectivas de fazer mudanças. A melhor matéria, eu que dou aula de ética na PUC, de jornalismo de ética, é aquela que é feita com a devida apuração, aquela que é feita com ética, aquela que considera a pessoa mais importante da comunicação, não o patrão dele, mas o cidadão que vai ler aquela matéria ou que vai assistir aquela matéria. Portanto, se eu posso contribuir aqui, eu dizer o seguinte: eu tenho procurado alertar o tempo todo que o nosso jornalismo é maravilhoso, mas ele também tem muitos defeitos. Antes da década de 1940, a utilização do tório para a fabricação de camisinha de lampião fez uso de mão de obra praticamente escrava e tráfico de areias monazíticas brasileiras para os Estados Unidos e Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a corrida para a construção da bomba atômica
fez com que muitos governos empenhassem recursos na descoberta de jazidas de urânio. O Brasil foi um deles. Junto com a bomba norte-americana, nasce o sonho da bomba brasileira. As pesquisas brasileiras levaram à descoberta de jazidas de urânio em Minas Gerais e na Bahia. A primeira mina a entrar em atividade foi a mina Osamo Utsumi, no município de Caldas, e esta funcionou de 1982 a 1985. Em Caetité, na Bahia, a mina Cachoeira produziu aproximadamente 3.700 toneladas de urânio de 2000 a 2015. Depois de 5 anos sem atividade, recentemente a ANB retornou às atividades na região com o início da exploração da mina do engenho. Os impactos deixados pela exploração de urânio nas comunidades da Bahia e Minas Gerais mostram a insensibilidade e a irresponsabilidade com que o programa nuclear brasileiro é realizado. A falta de planejamento de fases como o descomissionamento das minas e construção de repositórios para o lixo nuclear mostram a falta de comprometimento do Estado brasileiro para com a população brasileira, pois acidentes nucleares podem afetar não apenas uma região, mas contaminar e prejudicar todo o país, todo um ecossistema. O sentimento que eu tenho, muitas vezes, com relação a tudo que envolve mineração, não só mineração no campo, no âmbito de reagentes nucleares ou de metais pesados, ou no caso específico nosso de urânio, é que parece que à medida que a gente vai chegando no nível de organização econômica, a idade mental vai reduzindo, né? Então as pessoas vão... esses processos, eles começam a emular comportamentos de crianças de 4 anos de idade, 5 anos de idade. Nenhuma ofensa às crianças maravilhosas de 4, 5 anos de idade, mas que é natural, quando a criança ainda é pequena, que ela tenha uma dificuldade de conseguir fazer a correlação entre causa e consequência, né? Você tem uma necessidade de desfrute, né, do imediato, e às vezes você até paga o preço depois sem conseguir se dar conta disso, né? Tem uma experiência que é clássica nesse sentido. Eu não lembro a idade das crianças, eram bem pequenininhas. Menos de 4, acho que eram uns 2 anos de idade, 3 anos, já dá para se comunicar, né? Que o pessoal dava 2 opções para a criança, né? Você quer comer esse chocolatão daqui a 5 minutos ou esse pedacinho de chocolate agora? Aí todas as crianças pediam esse pedacinho de chocolate agora, né? Esse é mais ou menos o modelo que nós temos de mineração no nosso país, né? Ele é afoito, ele é preguiçoso, ele é irresponsável, ele é medíocre do ponto de vista de gestão e de percepção da própria vida. E eu vou usar um termo um pouco mais pesado, ele é corrupto. Ele é corrupto porque você está trabalhando com a corrupção do futuro das outras gerações. Então, primeiro é preciso que a gente consiga romper com essa lógica, né, do silêncio que impera ainda no setor nuclear. É preciso a gente buscar e denunciar cada vez mais esses fatos, né? E que eu acho que o recado é isso, é a gente buscar esses mecanismos de proteção e segurança, porque uma vez iniciada a atividade nuclear, a gente vive ali em torno de uma bomba relógio, em que os problemas eles podem se intensificarem a qualquer momento, né? Eu lembro de uma fala, quando a gente estava uma vez no Rio de Janeiro, que o Chico Ita, que ele dizia, né, que o próximo desastre nuclear está prestes a acontecer. A gente não sabe onde é que ele vai ser ainda, mas pode ser aí, Poços de Caldas, pode ser aqui, Caetité, pode ser Angra dos Reis, pode ser Ceará, pode ser qualquer um lugar, mas que é certeza que um novo desastre ele vai acontecer em proporções cada vez mais gigantescas em relação àquilo que aconteceu em Fukushima ou aquilo que outros danos graves eles aconteceram no mundo. Para mim é importantíssimo que a população de Caldas, principalmente os mais novos, as gerações mais novas, tenham esse conhecimento para entender uma coisa. O povo de Caldas é um povo que tem brio, é um povo de luta, é um povo que
sabe reconhecer seus direitos e que não abre mão dos mesmos. Então, é fundamental que a gente diga, olha, Caldas resiste, Caldas não se dobra a qualquer pressão, porque assim como há 20 anos atrás nós conseguimos promover todo esse movimento, que freou sim, porque se não fosse toda essa mobilização há 20 anos atrás, certamente hoje as coisas estariam ainda pior, porque elas de forma alguma estão boas, né? Como que a gente pensa, né, em sustentabilidade em saúde numa região totalmente já tomada pelo câncer, porque é o que a gente escuta o tempo todo na região, a falta de vaga. Gente, adianta eu correr atrás de tratamento se eu não corro atrás de algo que traga saúde para a população? Não adianta querer remediar, a gente tem que pensar antes, né? A gente tem vários relatos de que a detecção de pessoas que desenvolveram algum tipo de câncer, ela parece que foi ampliada à medida que a atividade nuclear ela foi sendo intensificada, mas toda vez que a gente traz esses dados, existe sempre uma fala da INB que tenta, primeiro, nos colocar no lugar da total ignorância. São pessoas que não têm nenhum conhecimento, que não têm nenhuma qualificação para fazer esse debate. Existe sempre um desmentido enérgico, contradizendo essas falas e apresentando dados que descaracterizam completamente qualquer denúncia nesse sentido. Por que tanta dificuldade de dialogar com a sociedade? Por que eles têm tanta dificuldade em nos receber? Por que tem tanta dificuldade em disponibilizar dados e informação? Porque se eles estão tão certos, se nós somos apenas alarmistas, se não tem motivo para nada disso, por que essa falta toda de transparência? As indústrias nucleares do Brasil passam a impressão de que a torta 12 e o mesotório não fazem muito mal, né? Então, é importante, através do conhecimento, né, a gente buscar o conhecimento para entender, né, contra quem nós estamos lutando. Mais uma vez, o Sertão do São Francisco ele sofre com os impactos de grandes obras. Desta vez, essa região que já foi atingida por outros projetos, como a transposição do Rio São Francisco, a hidrelétrica de Itaparica, está agora na mira do lobby nuclear, que pretende implantar 6 usinas nucleares às margens do Velho Chico, no município de Itacuruba. Outra região do Nordeste, o estado do Ceará, também sofre os impactos das pesquisas para a exploração de urânio e fosfato na mina de Itatiaia, no município de Santa Quitéria, onde o consórcio Galvani, das indústrias nucleares do Brasil, pretende explorar anualmente 240 mil toneladas de fosfato e 1.600 toneladas de urânio. A usina nuclear em Itacuruba, ela chegou de uma forma muito surpresa, né, avassaladora para nós, povo itacurubense, principalmente povos indígenas e quilombolas que aqui vivem, né, porque o que mais está em risco é a questão do meio ambiente, é a questão do nosso Rio São Francisco. E então, desde então, quando a gente soube dessa notícia de que haveria um projeto dessa magnitude, a gente se uniu forças, fomos buscar informações para entender o que se tratava uma usina nuclear, quais os riscos que teria para nós munícipes, para a natureza, né, o meio ambiente, e vimos que a agregar não sentíamos praticamente nada, né? É uma angústia a gente saber que um grande projeto como esse está chegando no município. E mais angustiante ainda é a gente tentar pensar como é que a gente vai lutar contra esse projeto. O que é que a gente vai fazer para que a gente possa barrar esse projeto? Porque a gente sabe que esses projetos, eles são construídos de cima para baixo, né? Se joga e aí o povo que aceite, o povo que concorde ou não, mas ele tem que aceitar.
Então a gente precisa estar todo mundo unindo força e buscando alternativa, tá lutando, tá no movimento, todas as comunidades, tanto do município como dos municípios vizinhos, como de outros estados, para que a gente possa junto tentar e conseguir barrar esse projeto. Sofremos ao longo dos tempos com essas grandes obras. Primeiro sofremos com a barragem de Itaparica, onde inundaram nosso cemitério tradicional, né, onde enterravam nossos antepassados. Então já perdemos uma parte da nossa espiritualidade, onde nosso povo foi expulso para o alto da serra, né? E desde 2004 vivemos lutando contra a transposição do Rio São Francisco, e hoje ela é fato, está acontecendo também. E é uma conversa que já vem mais de 100 anos, essa transposição desde o tempo de Dom Pedro. Então, quer dizer, é uma coisa muito antes da Belo Monte. Então, acho que está na hora de nos juntarmos, as comunidades ribeirinhas, tradicionais, originárias, quilombolas, de terreiro, a Igreja Católica, a Evangélica, e sair dessas caravanas mesmo, protestando, mostrando a nossa realidade. O que precisa fazer aqui, ninguém quer fazer. Aí vem uma usina pra quê? Pra matar o povo? Não, ninguém quer não. Ninguém quer não. O que é que está se passando? Uma consulta prévia para ver se a comunidade e o povo aceita. Isso não é feito. O governo brasileiro tem de respeitar de todas as formas, não só a comunidade indígena, a comunidade negra, a comunidade indígena, quilombola, né, cigano, povo de terreiro, faxinais, povos e comunidades tradicionais que se enquadram no decreto 6040, ribeirinhos. Então, nesse sentido, nós viemos dar o nosso recado. Nós somos contra e apoiamos o nosso povo e o povo de Itacuruba que está nessa luta. Vamos acabar com isso. Usina nuclear nunca mais. Se você concordar com a usina nuclear, porque você não é da gente. Você é uma pessoa que é levada por causa do dinheiro. E dinheiro não é nunca, gente. E pelo que a gente ouviu e viu, a população está formulando o seu não contra esse tipo de energia que querem produzir aqui na nossa região. Então, primeiro, acho que é importante a gente compreender que o Brasil é um país minerado e não um país minerador. Isso eu acho que faz uma diferença enorme quando a gente reflete sobre qualquer tipo de mineração, seja a mineração de urânio, seja a mineração de ferro, seja a mineração de qualquer outros minerais que estão no subsolo brasileiro e que são arrancados, que são saqueados muitas vezes, ou principalmente para ser levado para os países centrais, né? Assim como o Brasil foi pensado desde sua colônia sem o povo, a mineração, essa sim também foi pensada até então sem a participação popular. E isso também faz uma diferença enorme, porque quando a gente não participa das decisões do Estado, isso significa dizer simplesmente que o Estado impõe um modelo, e no caso aqui, um modelo de mineração destrutivo, excluidor, e eu posso até dizer mortífero, né? E foi assim que se criou a narrativa da jazida de Itataia, da mineração de urânio e fosfato, que estão juntas, que uma vez essa mina, essa jazida sendo explorada, ela seria uma fonte de riqueza para o município de Santa Quitéria, no Ceará, que é onde ela está inserida no subsolo, né? Uma segunda especulação que também vem se travando até hoje, por parte do consórcio Santa Quitéria, ou seja, por parte das indústrias nucleares do Brasil e da empresa Galvani, que formaram esse consórcio, é que uma vez a mina sendo, digamos, explorada, ela vai trazer muito progresso e desenvolvimento. Isso é uma fala do setor mineral brasileiro como um todo. Especificamente falando da jazida de Itataia, parece-me que isso é muito mais forte ainda. Mas as coisas são colocadas de uma forma muito
romantizadas, ou seja, as informações são informações insuficientes para compreender de fato que tipo de desenvolvimento é esse e que tipo de progresso é esse, né? Esse mapa aqui é o mapa do Ceará, tem esse recorte aqui, né? Aqui é o município de Santa Quitéria, e isso, Juliana, muito obrigado, tá bom aí, viu? Então, aqui é o município de Santa Quitéria, à esquerda da tela de vocês, e aqui, onde tem o símbolozinho do nuclear, onde está a jazida de urânio e fosfato aqui no Ceará, né? Essa faixa aqui amarronzada, ou seja, mais escura, é a faixa onde engloba vários municípios. Aí tem o município de Santa Quitéria, Itatira, que está logo aqui vizinho, tem o município de Canidé, Madalena, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e, bom, é isso. São pelo menos 6 municípios que podem ser diretamente impactados. Esses municípios, gente, podem ser impactados de várias formas, né? Mas eu vou pedir para Juliana agora deixar ele normal, para a gente visualizar o mapa todo. Então, é o seguinte, nessa outra parte que é mais clara, são os vários municípios do estado do Ceará que podem ser também impactados indiretamente, ou diretamente até, mas a gente foi mais romântico aqui para chamar indiretamente. Tendo em vista que o risco de um empreendimento nuclear, ele é algo que ultrapassa e muito principalmente quando ele é localizado, como esse que está previsto, às margens de um rio, de uma bacia hidrográfica tão importante para aqui para o nosso país, sobretudo para o Nordeste. Ele tem um potencial lesivo aí imensurável. A gente não consegue prever exatamente qual é o nível de perigo de um projeto como esse. Então, é importante lembrar também, algo que Sandriane sempre traz muito bem nas falas dela, que essa população de Itacuruba ela já sofreu com o processo de desterritorialização antes por parte das comunidades, né, com a inundação que houve ali em Itacuruba Velho para a construção da barragem de Itaparica ali na década de 80. Mas, assim, do que tange a minha área mais de atuação, né, eu acho que é importante a gente trazer aqui, como informação talvez nova, que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ajuizou ações diretas de inconstitucionalidade. A ideia era pedir a anulação de artigos de constituições estaduais e também do artigo da Constituição da Lei Orgânica do Distrito Federal, que de alguma forma impeçam ou restringam a implantação de usinas nucleares e também outras formas de disputa sobre a questão nuclear, tratamento de material radioativo, construção de depósito para lixos nucleares, enfim, nos territórios do respectivo estado. Então, essas constituições que tinham esses dispositivos, né, que tinham esses artigos, que de alguma forma restringiam ou proibiam, o Ministério Público Federal, né, por meio do Procurador-Geral da República, entrou com essas ações no Supremo Tribunal Federal. O argumento principal, né, é de que seria de competência exclusiva da União trazer leis sobre a questão da atividade nuclear, né, de qualquer natureza que seja para a construção de uma usina, seja para a questão do depósito de lixo, enfim. Então, isso tem a ver com a questão da iniciativa privada, porque se fosse só o Estado não conseguiria, segundo inclusive alguns analistas do ponto de vista econômico, não conseguiria desbravar 12 bilhões de reais só para poder estruturar o projeto Santa Quitéria, ou seja, instalar, né, para poder depois fazer a mineração e beneficiar. Então, a iniciativa privada é quem está entrando com esse montante de recurso. Então, nós podemos dizer que o Estado entregou a mina de Itataia, a jazeira de Itataia, para a iniciativa privada. A gente sabe que não existe nenhum tipo de energia industrializada 100% limpa, né, que não causa impactos socioambientais negativos, mas nenhuma delas é tão perigosa e polui tanto quanto a energia nuclear.
Sendo o Brasil um país, então, de dimensões continentais, sua matriz energética pode ser diversificada, descentralizada e respeitar as características e contextos locais. Quando a gente fala em energia solar, né, energia solar, a gente está falando basicamente de uma forma de geração de energia que utiliza essa capacidade que alguns materiais semicondutores têm de transformar os raios de sol em corrente elétrica, né? É uma das únicas formas de geração de eletricidade que não faz uso de uma máquina rotativa, que é o motor elétrico, né? A maioria das formas de geração de energia, hidrelétrica, termoelétrica, as eólicas, né? A nuclear, que não deixa de ser uma termoelétrica, né? Não deixa de ser uma geração térmica, porque, na verdade, energia nuclear é isso, né? É só a forma mais perigosa e mais cara de se gerar vapor para se movimentar uma turbina de um gerador elétrico. É basicamente isso, né? Se alguém pensa que magicamente, né, o urânio ele é transformado em eletricidade, né, está pensando errado. Na verdade, acho que vocês já devem ter explicado isso melhor em outras lives, como é que funciona esse processo. Mas é basicamente a forma mais cara e mais perigosa de se gerar vapor para se movimentar, né, um gerador de energia elétrica. E esse equipamento aqui é um dos únicos que não faz uso dessa máquina que é um gerador elétrico, né? Uma máquina rotativa. Aqui é um equipamento estático que faz uso dessa característica desses materiais chamados de semicondutores. A gente nunca vê uma grande propaganda explicando sobre, por exemplo, a questão da energia solar. A gente vê, por exemplo, um ator global fazendo uma campanha para que as pessoas desliguem as suas luzes, fechem a sua geladeira, e a gente não vê, na verdade, um programa realmente de informação e de trazer para as pessoas aquilo que pode ser possível enquanto fonte de energia, né? Ainda que a produção de energia eólica ela seja considerada de baixo impacto em relação ou em comparação a outras fontes energéticas, ainda assim ela causa grandes impactos e transformações nas localidades de suas instalações e, consequentemente, na vida das pessoas. As pesquisas desenvolvidas especialmente na região Nordeste, em zonas costeiras ou em áreas rurais onde os parques se implantam, têm apontado para impactos socioambientais recorrentes e comuns a esses contextos, presentes em todas as fases dos empreendimentos que vão da instalação à operação. Em relação às ofertas de trabalhos, ainda que na etapa de instalação a empregabilidade se eleve, com o término das obras civis, as ofertas de empregos desaparecem e que, por isso, não se pode afirmar que os parques eólicos são geradores de empregos e nem que os trabalhadores contratados no período de construção ou na operação seja dos próprios municípios. Enfim, esse tema da energia eólica é algo que nos preocupa muito, algo que está em muita evidência aqui no Nordeste, que a gente também tem ainda poucos dados para discutir, evidentemente, esses problemas. Com a chegada do empreendimento, a população local ela precisa lidar com mudanças no cotidiano, na paisagem e na organização da vida. Os levantamentos e discussões desses efeitos, no sentido de resultados dessas ações nas pessoas e comunidades, têm sido apontados por pesquisas de diversas áreas de conhecimento, que têm demarcado os processos que invisibilizam as populações situadas nas áreas de interesse dos empreendimentos e os conflitos decorrentes disso. Por meio das respostas locais, é um meio de detalhar o que tem acontecido nesses contextos, nos processos de geração e transmissão de energia eólica, e apresenta-se como uma forma de pensar o futuro dessas matrizes energéticas. É de que eu vejo um movimento crescente de energia solar, assim, as pessoas começam, por um lado, a ter acesso a esse tipo de tecnologia, a implantar placas solares nas suas casas. Isso parece ser um movimento crescente, né? Por um lado, a gente vê um movimento também crescente do governo federal, digamos assim, de não incentivar essa forma de energia, né? Por exemplo, a iniciativa nuclear, ela parte
de uma ideia de estabilidade energética. E aí, a partir do momento que eles colocam uma certa estabilidade energética nuclear, eles colocam que energias como solar ou até mesmo eólica, elas são instáveis do ponto de vista que garantisse realmente uma quantidade de energia que a gente pudesse suprir as demandas, né, que são colocadas. O Brasil é um dos países em que o chamado fator de capacidade, que é basicamente, né, quanto é que a fonte ela gera efetivamente ao longo do tempo, ao longo do ano, vou falar assim, simplificadamente, é um dos maiores do mundo, ou seja, justamente devido a essa regularidade dos ventos. Tá? Então, devido a essa característica dessas fontes não estar disponível 24 horas, elas são classificadas de intermitentes. A gente precisa, de fato, expandir essas fontes renováveis na matriz energética brasileira, né? E, inclusive, isso tem se dado também como uma forma, e eu digo enquanto movimento antinuclear, como uma forma de, inclusive, se opor à própria expansão do nuclear nessa matriz, né? Então, a gente tem mostrado a possibilidade de expandir essa energia renovável, seja solar ou eólica, né? Então, eu acho que a gente precisa propor essas discussões, visibilizar essas situações, né, ampliar esse alcance, porque eu acho que as pessoas, principalmente as que estão lá na ponta, elas precisam saber, né, das experiências desses lugares em que já tiveram esses empreendimentos instalados, né, como o Joilson colocou, há também, quando a gente fala da questão da solar, né, essa questão também, muitos aspectos da eólica é encontrado na solar, quando a gente vai para esse contrato de arrendamento, quando a gente vai para esse uso e ocupação das terras. Por ser uma certa proposição daquilo que a gente pensa enquanto modelo de sociedade, para aquilo como a gente quer, como a gente enxerga essa política energética, né, e o que a gente pretende, na verdade, né, porque também não dá para a gente só ficar problematizando, complexificando, mas a gente também tem que ver saídas, né? E aí eu acho muito interessante porque os povos tradicionais, as comunidades com as quais a gente vem trabalhando ao longo desses anos, nessas comunidades que participam desses projetos que o Joilson também colocou, são elas que têm mostrado saídas, e saídas muito criativas, né, para esses diversos desafios que a gente tem encarado, né? Então, essa forma de, na verdade, de obstruir a fala dessas pessoas, de não escutá-las, na verdade, de não considerá-las, faz com que a gente, na verdade, não veja, de fato, as saídas e as possibilidades que a gente tem para essas crises e esses problemas. O que a gente está buscando, através desse projeto, é fortalecer a luta e levar esclarecimento para a população, né? Então, o professor Marcos Cripa, que é um jornalista, professor da PUC, esteve aqui conosco, o professor Marcos ainda falou, olha, eu fiz uma pesquisa, o Brasil tem aproximadamente 5 jornalistas especializados na questão nuclear, sabe? A questão do projeto, né? Ele vai ficar, né, a gente vai ter agora né, ele vai ficar no ar, vai ficar no YouTube, e ele teve a participação de pessoas importantíssimas no movimento antinuclear, de professores universitários, especialistas que realmente entendem o assunto, e esse material vai ficar disponível na internet para que professores, militantes, jornalistas, né, quem queira conhecer, aprender um pouco sobre o assunto, né, esse material tá disponível para vocês. Por favor, não tenham preguiça, procurem, leiam, sigam as dicas e entendam, não é a gente não quer aqui falar para você, olha, seja antinuclear, né, nós somos, mas nós queremos que as pessoas entendam por que nós somos.
sobre essa falta de informação, né? Apesar de a gente estar muitos anos trabalhando com comunicação, nós percebemos que o assunto nuclear ele é ausente da pauta das políticas nacionais, ausente da pauta da discussão do bem viver, né? É ausente da pauta de muitas discussões sobre a questão nuclear no Brasil, ou aqui no sertão pernambucano mesmo, como você bem lembrou, Joelma, aqui dessa discussão, dessa construção da usina nuclear de Itacuruba, que fica a 100 quilômetros daqui, que em linha reta não dá 700 não dá 70 quilômetros. Então a gente está muito próximo, porque a energia nuclear ela não vem pela estrada, ela vem pelo ar. Então, se a gente for caminhar, então a gente está bem próximo. Então, isso me preocupou bastante em acompanhar, né, tudo isso, né? E acompanhar também histórias, né, que eu via quando era criança, né, que na questão do Césio, eu não sabia o que era o Césio, eu era criança, né? Então, tivemos a oportunidade de estar discutindo isso daí também nas lives, né? Tá falando também de Fukushima, falando de Angra, né? Que eu conheci através só da música de Renato Russo, do Legião Urbana. Falei Urbana. Mas, então, é uma coisa para a gente trabalhar, uma coisa para a gente alertar os movimentos sociais, né? Os povos que vão ser atingidos diretamente. E como eu aprendi também através, né, das lives, né, que a água ela serve para resfriar as caldeiras e também contamina a água. Então, quer dizer, de Itacuruba até a foz do Rio São Francisco vai contaminar, então vai prejudicar vários povos indígenas, né, que vivem nas margens de São Francisco, vários ribeirinhos que vivem na margem do Rio São Francisco, né, as comunidades que vivem da pesca ainda, que vivem do plantio, da agricultura, da água. Então, quer dizer, a gente vai ter água e não vai poder aproveitar, né? Então, eu sigo aqui o que Joelma falou, né? Peço a quem estiver assistindo, né, procure se aprofundar mais sobre esse assunto, porque não é uma coisa, como Clara diz, uma coisa para inglês ver, é uma coisa para nós ver. Nós vemos o que está acontecendo, né? Porque realmente é um trabalho muito difícil, é um trabalho coletivo e um trabalho realmente de educação, né? E aí eu acho que eu fico muito feliz de ter participado de um trabalho sobre educação e que tinha esse objetivo, né? E aí, nisso, eu queria dizer que o teaser, ele, na verdade, é a continuidade já de um projeto anterior, né? Educação Antinuclear, ele já era um projeto, já teve a oportunidade de se sistematizar uma cartilha que também está aí disponível na internet, e aí recomendo que todo mundo também acesse essa cartilha, que foi o primeiro produto. E aí, justamente na continuidade desse projeto, a gente teve a inteligência, né? E a gente foi sistematizando a partir das diferentes regiões que tem esse problema nuclear, é que justamente quando esses projetos eles aparecem nessas regiões, é sempre com esse discurso de que as pessoas elas não têm inteligência, de que elas não têm capacidade de, inclusive, opinar sobre o que seria melhor para as suas vidas, né? É um assunto técnico, um assunto de grande complexidade que as pessoas, de fato, não saberiam avaliar. Então, se oferece emprego, se oferece dinheiro, se oferece, na verdade, a promessa de uma vida melhor. E, na verdade, eu acho que deixam de escutar o principal, que é escutar as pessoas, né? E eu acredito que esse projeto da educação antinuclear, a gente pôde escutar muitas pessoas, muitas experiências, e justamente a voz dessas pessoas que são atingidas. E aí, justamente, os povos tradicionais, as comunidades atingidas, elas têm mostrado para a gente possibilidades de encarar esses problemas e possibilidades realmente de projetos de futuro que pensem realmente na coletividade, que pensem realmente no bem viver, que pensem realmente em uma vida que seja uma vida digna, né? Uma vida digna para todo mundo, né? Que tipo de energia que nós estamos gerando, né?
Então, esses assuntos, eles se cruzam, né? Nós temos propostas de ampliar essa discussão, né, da luta antinuclear brasileira e contextualizando com a luta, né, antinuclear global também, né? A gente está andando mais de braços dados com os ativistas antinucleares do mundo todo, porque é um momento de alerta, é um momento que cada país tem que dar o seu recado, né, dos confrontos políticos também atuais, né, que a gente está aí nessa linha de frente,